reparar é que ele estava impossibilitado pelas circunstâncias de dar início ao ministério. Eu queria parar aqui e pensar como é que estaria o seu estado interior. Afinal de contas, ele foi preparado para ser sacerdote. Afinal de contas, o seu grande desejo era iniciar o seu ministério. As circunstâncias impediam dele exercer esse ministério. Mas é interessante também, como eu já vos disse, quando deveria começar o seu ministério sacerdotal, Deus manifesta-se a ele para dizer: tu não me vais servir como sacerdote, mas vais-me servir como profeta. Sacerdote, pelas circunstâncias, tu já não podes, mas tu podes-me continuar a servir como profeta. E é sobre esta temática que eu queria pensar com os irmãos, é este princípio. O tempo em que nós vivemos hoje, e eu vou só dizer isto porque estamos bem presentes, o coral há bocado a cantar é uma adaptação da realidade do coral às circunstâncias dos dias de hoje. Olhando para vós, vocês estão de máscara. É uma adaptação à circunstância de hoje. O distanciamento que existe entre vós é uma realidade da circunstância de hoje. Nós não sabemos. Vocês têm visto a televisão e os números na Espanha, em França, Itália, dispararam outra vez. Aqui em Portugal os números também estão a subir. Ontem estávamos na casa dos 400. É verdade que a taxa de mortalidade é bastante baixa em relação ao início da pandemia, mas a questão do contágio tem vindo a subir. Agora vão as escolas abrir. Vai andar mais gente nos transportes públicos, porque tem que ser assim. O que é que vai suceder? O que é que o governo vai nos impor? Vamos estar limitados a 10 pessoas por reunião? Ou se numa casa como esta podemos então aumentar um bocadinho, mas na casa dos 50, por exemplo, e não mais do que isso, o que é que nos vai suceder? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, é que Deus não está parado, Deus não está limitado, e a visão que nós tivemos até aqui da igreja e da forma como podemos e devemos servir a Deus, tem que ser alterada, deve ser alterada, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas estamos sensíveis à voz de Deus, para que Deus fale connosco, para que Deus ministre à nossa vida e aos nossos corações, para que possamos ver como é que no dia de hoje, no tempo que se chama hoje, nas circunstâncias em que estamos a viver hoje, nós podemos continuar a servir ao Senhor nosso Deus. Pode não ser como sacerdote, mas pode ser como profeta. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu quero simplesmente vos dizer é esta realidade. Deus tem outra maneira de ver as coisas. O Ezequiel estava limitado. Eu não posso fazer mais nada. A circunstância em que eu estou é-me impossível eu exercer o ministério. Deus diz: não, eu não vejo assim as coisas, porque eu não estou limitado às circunstâncias. As circunstâncias não me condicionam. Também não foi uma situação de recurso de última hora. O que é que eu agora vou fazer com Ezequiel? Não, tudo está planeado, tudo está delineado. Na altura certa, no tempo certo, Deus manifesta-se ao profeta Ezequiel. É tão interessante ver as coisas desta maneira, porque e agora deixem-me parar. Que ligação é que eu tenho com Ezequiel? Que ligação é que tu tens com Ezequiel? Não estamos na Babilónia, nenhum de nós pertence à classe sacerdotal como ele pertencia, ainda que sejamos todos sacerdotes de Deus, somos o sacerdócio verdadeiro ou real, como diz a carta aos Hebreus. Então, que ligação é que eu tenho com Ezequiel? É que o Deus dele é o meu Deus. Então, se Deus tinha um ministério para ele, apesar das circunstâncias serem impeditivas dele exercer aquilo para o qual ele foi criado, significa que também no dia de hoje, o nosso Deus tem um ministério para cada um de nós,
para dar cumprimento ao seu plano e ao seu propósito, no tempo que se chama hoje, aqui e agora e com todas estas circunstâncias. É interessante também que esta era uma das alturas mais sombrias de Israel. Vocês sabem, o reino do norte foi levado cativo e as tribos foram literalmente espalhadas, algumas das quais ainda não sabemos onde é que elas estão. Elas foram literalmente espalhadas. Há uns anos atrás, li numa revista americana que descobriram descendentes de uma tribo, a tribo de Dan, na Índia. E guardavam todo o ritual, todo o cerimonial judaico e tudo isso. Foi descoberta lá uma tribo, a tribo de Dan, lá na zona da Índia, lá numa região remota. Aqui também algumas coisas acontecem, só lembrar aos irmãos de algumas coisas, para nós percebermos que estas coisas que nos abatem a nossa alma não são bem novas, sempre aconteceu com o povo do Senhor, mas o Senhor sempre se fez presente para mudar as circunstâncias, em primeiro lugar, de dentro de nós, no nosso ser interior, para depois, através de nós e conosco, mudar as circunstâncias à nossa volta. É assim que Deus faz. Deus primeiro trata contigo, para depois, através de nós e connosco, tratar com os que estão à nossa volta. Vejam uma coisa. Jerusalém foi tomada. Primeira invasão, foram levados. Jerusalém era a cidade onde Deus tinha posto o nome. Na segunda invasão, o templo foi saqueado. Os tesouros que havia lá foram levados para a Babilónia. Passados 5 anos deste momento em que nós estamos, Jerusalém foi completamente arrasado e o templo foi arrasado. O que significa para a leitura da época é que os deuses da Babilónia tornaram-se mais fortes que o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele foi poderoso durante muitos anos, derrotou o Egito, derrotou os povos que haviam na Palestina, derrotou tudo e todos, mas agora tornou-se fraco em relação aos deuses da Babilónia. Então os deuses da Babilónia são os novos deuses, senhores, dominadores do mundo. E esta era a perspectiva. O que Deus vai dizer é que Ele continua a ser Deus. Ele continua a ser Deus. O seu trono continua no lugar e Ele continua sentado. E apesar da nossa visão não ver o que Deus está a fazer, toda esta visão diz uma coisa: eu estou a agir. E por isso, porque eu estou a agir, é que eu venho falar contigo e convocar-te para trabalhares comigo, porque eu estou a agir à face da terra. Amém? Então esta é a noção que nós precisamos de ter e de perceber. Deus não diz simplesmente para ir, mas Ele revela-se de acordo com as necessidades do profeta e das circunstâncias. Se vocês repararem, há expressões aqui muito fortes. No versículo 3, ou aliás, melhor dito, no versículo 1 diz: abriram-se os céus. Isto é, a versão grega do Antigo Testamento tem uma voz passiva, que significa que os céus não se abriram por eles mesmos, mas alguém fez com que eles se abrissem. O que é que isto significa? Significa que Deus agiu para como que abrir a cortina e mostrar aquilo que está a acontecer por detrás da cortina. Deus tem interesse em mostrar a Ezequiel o que está a acontecer por detrás da cortina. E o que está a acontecer por trás da cortina é toda aquela das rodas e aqueles seres com vários rostos e tudo, mas é também o trono de Deus. Os céus se abriram e eu frisei e veio expressamente, no versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor. Eu quero só frisar isso mesmo. Veio expressamente a palavra de Deus. Isto é, a ideia que está aqui é aquilo que Ezequiel recebeu era aquilo que era preciso devido às circunstâncias em que ele estava a viver. Por outras palavras, tudo o que tu já experimentaste, tudo o que já viste Deus fazer, não é tudo o que Deus é e tudo o que Deus pode fazer. Porque de acordo com a circunstância em que tu vives e a circunstância em que tu estás, Deus age, Deus manifesta-se. Por outras palavras, conforme o seu plano e seu propósito, conforme a necessidade
que a circunstância traz, Deus revela-se. Por outras palavras, Deus supre ao revelar-se a Ele mesmo. E o que nesta manhã quero desafiar a ti e a mim como igreja do Senhor é que nós possamos deixar que Deus fale connosco. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, continuamos a ter que cumprir a nossa tarefa e a nossa missão. Continuamos a ter que agir como povo missionário, que tem uma missão, e essa missão é levar Jesus a cada homem e cada mulher. As circunstâncias mudaram, mas o nosso Deus, Ele é capaz de transformar as nossas vidas, o nosso enfoque, o nosso ministério, de maneira que compramos aquilo que é preciso cumprir para a glória e honra do nome do Senhor. A mão do Senhor estava sobre ele, ou estava ali, diz o texto sagrado. Versículo 3, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Esta expressão significa senti o seu poder sobre mim. A visão acontece e a primeira reação de Ezequiel é: eu senti o seu poder em mim. Quando a expressão ali, e é fácil nós percebemos ao longo do Antigo Testamento, dizer que a mão do Senhor não está incluída para que não possa abençoar, a destra da sua justiça, não temas que eu te sustento com a minha destra, fala da sua força. Por outras palavras, eu senti o poder de Deus ali, mas dentro de mim. Então esta é a primeira noção que Deus quer trazer à sua igreja. Deus quer fazer sentir o seu poder na vida de cada um de nós. Alguma coisa que é importante e tem sido importante ao longo da história da igreja é sentir o poder de Deus na nossa vida. Sentir quem Ele é dentro de nós. Uma coisa é declarar que Ele é onipotente. Outra coisa é declarar que Ele é. Declarar é dizer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor, que Ele reina em majestade. Outra coisa totalmente diferente é sentir o poder de Deus dentro de nós. É completamente diferente. Uma coisa é eu falar, eu imaginar. Outra coisa é eu experimentar dentro de mim o seu poder, a sua grandeza, a sua manifestação no meu interior. E quando isso acontece, a minha visão muda completamente. Não é à toa que um senhor chamado Handel, nosso irmão, ele escreveu uma peça musical da qual nós cantamos. O coral canta e alguns de vocês também cantam, ou a maioria de vocês cantam. Eu tento lá andar, quando eles cantam também tento cantar baixinho. Está bem? Que é o Aleluia de Handel. E ele que escreve isto num momento em que o iluminismo aconteceu. A razão dominava, tudo parece que na igreja estava em queda. Até puseram em causa, e com alguma razão, a tradução da Bíblia Sagrada, porque havia falhas na questão dos manuscritos, havia ali discrepâncias por causa do domínio da Igreja Católica, levantou-se uma crítica, parece que agora é que Deus ia morrer, iam enterrar Deus e a Igreja ia desaparecer. E ele escreve esta música para dizer, entre outras coisas, que o Senhor reina e para sempre reina. Ele está sentado no trono. Esta é a dimensão de uma igreja que foi abalada nos seus alicerces e dizer, não, Deus reina. E porque Deus reina, a igreja é inabalável, porque é Ele quem a sustenta. É isso também que aconteceu lá no princípio da igreja. Às vezes nós dizemos que o batismo no Espírito Santo é que foi a chave da igreja primitiva. Deixem-me corrigir com todo o respeito por cada um de vocês. Somos pentecostais, mas o fator decisivo é que aquele que estava morto está vivo e reina para todo o sempre. Esse é que é o facto. Aquele que foi morto está vivo, venceu a morte, subiu ao céu, agora Deus o fez Rei e Senhor. Esta é a dimensão que eu e tu precisamos ter, mas nós não precisamos só saber isto em termos informativos, nós precisamos experimentar esta realidade no nosso ser interior, para que possamos caminhar neste tempo e nesta época. Não estou a dizer que é para sermos irresponsáveis, não, nenhum mal vai nos atingir, não, podemos andar sem máscara, não vamos tomar as devidas precauções, porque o meu Senhor reina, Ele não vai deixar que o coronavírus me atinja. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ser responsáveis. O que eu estou a dizer é completamente diferente. É a nossa missão que temos que cumprir. E neste tempo e nesta hora em que tudo está a ser abalado, saibamos nós como igreja do Senhor que Ele está sentado no trono. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E que Ele quer se manifestar na tua e na minha vida, para que tu saibas quem Ele é, e sabendo quem Ele é, tu possas avançar no seu nome, e no seu nome coisas gloriosas vão acontecer, para a glória e honra do nome do Senhor.
Por isso, é tão engraçado, porque o nome dele é Deus é a minha força, ou o Senhor, ou Deus me fortalece. Esta junção é tão interessante, não é? É tão interessante porque mais à frente ele é referido, e no livro de Ezequiel ele é chamado Filho do Homem. Não tem nada a ver com a expressão de Daniel, Filho do Homem, que diz respeito a Jesus Cristo, no contexto de Daniel, na leitura do Novo Testamento. Ezequiel aqui, no livro de Ezequiel, Filho do Homem significa simplesmente, tu és um ser humano. Fala da tua fraqueza, da tua fragilidade. Mas o seu nome diz, mas o Senhor, desculpem, mas Deus é que é a minha força. Se quisermos, pegando na expressão do apóstolo Paulo, posso todas as coisas? É isso que significa o nome de Ezequiel. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por outras palavras, o Senhor nunca te pediu, nunca te pedirá, e muito menos exigirá que tu vás, que tu faças, que tu vivas esta vida na tua força, segundo a tua capacidade. Porque Ele sabe. O salmista diz, Senhor, tu conheces a nossa estrutura e lembras-te que somos pó. O Senhor sabe quem somos e como estamos. Há bocado no tempo de louvor, a irmã Sara estava a dizer isso mesmo. Vem como tu estás, Ele sabe quem tu és. E essa é a pura verdade. A realidade é que Ele sabe que nós somos. Irmãos, o Senhor sabe o que isto tem produzido em termos de impacto na nossa vida. Mas o Senhor quer ser a tua força. O Senhor quer ser a tua força. O Senhor quer ser o teu alento. Alguns outros estão a passar por outras circunstâncias, porque no meio desta pandemia outras coisas vieram a acontecer. Notícias extremamente fortes e desagradáveis ocorreram nas nossas vidas, ou não é verdade? Mas o que o Senhor quer dizer é, meu filho, minha filha, tu não tens que suportar isto sozinho. Eu não espero que tu suportes, que tu consigas lidar sozinho ou sozinha. Eu quero ser a tua força. Eu quero ser a tua força. Deixa-me ser a tua força. Deixa-me carregar o fardo por ti. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, passemos agora rapidamente ao que Ezequiel viu. E o que Ezequiel viu está a partir do versículo 4. Ele viu que, em primeiro lugar, Deus está no controle. Porque, como há bocado eu referi, esta visão de Deus e das Escrituras vivas viessem da direção do cativeiro e da conquista imposta a Israel. Por outras palavras, vinham do norte, lembram-se? E a nação que vinha invadir Jerusalém e conquistar, nas profecias anteriores ao acontecimento, também vinha uma nação do norte. Por outras palavras, o que aconteceu porque eu tenho permitido que aconteça. Eu estou no controle de todas as coisas. Sabe, para nós foi um desarranjo de toda a maneira. Sabe, para Israel o desarranjo ainda foi maior. Sabe, há coisas que vêm na nossa vida que transtornam completamente a nossa vida. Mas tu tens que perceber e entender que é Deus quem permitiu que tal coisa venha à tua vida. Agora, com isto eu quero dizer outra coisa. Deus não castiga. Deus não está a ajustar contas contigo. Porque se fosse isso, Deus teria a ser injusto. Porque o teu Jesus já morreu na cruz do Calvário por cada um dos teus pecados. Aqueles que tu cometeste até ao dia em que aceitaste Jesus. Aqueles que cometeste até ao dia de hoje, ou até essa situação chegar à tua vida. Ele já morreu, e já morreu por todos aqueles que tu irás cometer, e eu também, até ao dia que chegarmos ao céu. Todos eles já foram levados, já foram colocados sobre ele, e por eles, ele já morreu. Por isso a Escritura diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Claro que isto não é um cheque em branco para cada um viva de qualquer maneira. Não é isso, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. O que eu e tu precisamos perceber é que Deus tem um propósito em tudo e em todas as coisas. Não há como. Então, mais do que porquê, eu tenho que perceber que há um para quê em todas as coisas. Tenho que descansar nele. Em segundo lugar,
Nós vemos uma grande nuvem com fogo violento se envolvendo, um redemoinho que Ezequiel viu, foi associado às grandes imagens da presença de Deus. A nuvem de dia, o fogo de noite, nós temos a noção da nuvem da glória de Deus quando Israel caminhava no deserto. Por outras palavras, talvez nós não tenhamos esta noção. Jerusalém, comparado com Babilónia, era uma pequena aldeia. Eu vou voltar a dizer. Porque às vezes temos a noção de que Jerusalém era o expoente máximo das cidades ali à volta. Não era. Jerusalém, comparativamente com Babilónia, era uma pequena aldeia. Babilónia era gigantesca. O seu conhecimento, a ciência que existia lá, era incomparável. A riqueza da cidade, a indústria que havia lá, a beleza que havia lá e o aspecto arquitetónico superava qualquer cidade. Jerusalém era uma cidade minúscula, pequenininha. Agora imagine o que é israelitas, judeus a chegarem à grande cidade e eles a pensarem que Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus, era a maior das cidades e de repente eram esmagados pela grandiosidade da cidade da Babilónia. E o que Ezequiel viu é maior do que a cidade da Babilónia, maior do que Jerusalém, porque não há nada neste mundo capaz de refletir a grandeza do teu Deus. Mas eu e tu, porque somos seus filhos, nós podemos e devemos contemplar a sua glória. E é aí que está a grandeza. Meu amado irmão, minha amada irmã, porque afinal de contas, deixem pôr isto de outra forma. Quem é a igreja? Somos os melhores? Nós ficamos admirados quando olhamos para os Estados Unidos, ou no Extremo Oriente, ou até na América Latina. Há igrejas formidáveis, grandes, com capacidade que nós não temos. Mas comparado com aquilo que existe nesses países, continua a não ser nada. Porque a grandeza não está no tempo que nós ocupamos, não está nos instrumentos e nos microfones, tudo o que é equipamento que nós conseguimos ter para a realização dos nossos cultos. A grandeza da igreja está no Deus que preenche essa igreja e preenche cada vida. Aleluia! A grandeza está aí. Porque não sendo nada, nós conseguimos feitos grandiosos. Não sendo nada, nós conseguimos alcançar vitórias estrondosas, como alcançaremos, se Deus quiser, em Viana do Castelo. Porque essa é que é a nossa grandeza. E o que Deus está a fazer com Ezequiel é: levanta os teus olhos. Tu podes ficar esmagado pela grandiosidade da Babilónia. Podes ficar confuso porque é que este povo, usando a palavra de Abacuque, este povo que é pior do que nós, vem-nos castigar e destruir-nos completamente. Como é que isso é possível? Levanta os teus olhos, porque a grandeza não está aí, está em mim. Eu é que sou grande. E porque sou grande, eu posso vos enobrecer também. Amém. Glória ao nome do Senhor. E eu tenho que perceber e entender que ainda não sou completamente, mas um dia estarei com Ele por toda a eternidade. E então conhecerei como sou conhecido. E todo joelho se dobrará. E quando todo joelho se dobrará diante dEle para confessar que Ele é o Senhor, eu vou lá estar também. E eles vão ver a glória que há num Filho de Deus. Então eles reconhecerão aqueles que serão filhos de Deus. A glória pertence a Ele. Mas eu vou estar lá ao lado dEle. O terceiro aspecto é que afinal o céu está sereno. A glória do Senhor é intocável. Apesar de tudo o que aconteceu, Deus continua a ser Deus. A sua glória não se mexeu um milímetro. Não foi beliscada um milímetro. Nada foi beliscado. Ele continua a ser o Todo-Poderoso. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, entendam as minhas palavras. Não ponham, não definam Deus. Como dizendo, na nossa igreja ninguém foi atingido com o coronavírus. Não tivemos mortes, porque isso cria-nos um problema. Aqui ao lado da Espanha, muitos pastores morreram por causa deste vírus. A minha pergunta é: o Deus deles é mais fraco que o nosso? Eles estavam em pecado e Deus castigou-os? Então, irmãos, como em França aconteceu? E então? E se nos acontecer a nós? Deus deixou de ser Deus? Deus falhou?
Deus estava adormecido, passou, o diabo passou-lhe uma finta e pumba, golo. Foi isso. Então eu não posso reduzir Deus a estas pequenas circunstâncias. Porque se eu visse as coisas como Deus as vê, eu entenderia todas as coisas. O que eu preciso saber e entender é que Ele é, independentemente das circunstâncias à minha volta, dizerem o que quer que seja. Eu preciso saber que Ele é. E mesmo que as circunstâncias me apontem em sentido contrário, eu preciso descansar nele, porque Ele é. Amém? Entendemos isto? Entendemos isto, meus amados irmãos? É porque senão temos um choque de fé e apanhamos uma desilusão. E Deus não desilude ninguém, bem pelo contrário. Deus não desilude ninguém. Então, meus amados irmãos, avançando. Outro aspecto que eu quero salientar é acerca destes seres que vêm aqui com os seus rostos, etc. Eu não vou entrar em detalhe, só quero dizer uma coisa, todos estes rostos representam seres, e seres que são da sua classe dominantes. O leão, o boi como dos animais domésticos, o ser humano e a águia entre as aves. Por outras palavras, tudo o que tem poder à face da terra recebe-o da mão deste Deus. Lembram-se da visão de Daniel, quando Nabucodonosor tem aquela visão da estátua? O que é que Daniel diz na sua interpretação? Além de interpretar os diferentes materiais com que a estátua é composta, ele diz outra coisa. É Deus quem dá e é Deus quem tira. Por outras palavras, o poder reside na sua mão. Amém? Em segundo lugar, ou como consequência, tudo está sujeito a Ele. Amém? Tudo está sujeito a Ele. Já notaram que Deus não explica como é que as coisas se encaixam umas nas outras? Como em Jó, Deus não explica como é que as coisas todas se encaixam. Como em José, também Deus não explica como é que as coisas se encaixam. Deus não dá a explicação. Deus diz que é. E esta é a grande realidade da Bíblia Sagrada. Ele, quando se revela a Moisés, diz, eu sou. Eu sou. Como é que te chamas? Para ele dizer quem tu és aos filhos de Israel. Deus não dá uma definição de páginas e páginas e páginas e páginas. Diz simplesmente, eu sou. E é isso que nós somos chamados. Ele é. Ele é. E isso implica uma escolha individual de cada um de nós. Ou confiamos ou não confiamos. Mas essa é a escolha de cada um de nós. E aí nós temos que tomar uma decisão. Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Avancemos. O seu agir. Como é que Deus age? E agora vamos ver na visão de tudo isto que está a acontecer. Mais uma vez eu digo, eu não vou entrar em pormenores por causa das rodas, porque não há uma definição exata, mas há uma ideia do que é que aquilo traz. Versículo 9. Fala da forma como eles se moviam, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do rosto. Primeiro do que tudo, o que toda esta visão me diz é que Deus está a dar cumprimento ao seu propósito. O que aconteceu não alterou o rumo dos acontecimentos de acordo com o propósito de Deus. O que está a acontecer não altera, não impede, não afrouxa o propósito de Deus. Aquilo que Deus está a fazer à face da terra vai continuar a fazer. Em segundo lugar, eu tenho que perceber que Deus está a usar todos os recursos que tem para dar cumprimento ao seu plano e ao seu propósito. O que eu vejo aqui é os seres celestiais envolvidos no processo. Não percebo muito bem o que é que realmente são as rodas. Não sabemos ao certo tudo isso.
o que eu posso perceber e entender é que tem a ver com Deus. Por outras palavras, porque as rodas estavam na terra e deslocavam-se para qualquer lugar, fala da onipresença. Os olhos lá no meio, fala da sua onisciência. Por outras palavras, o que Deus tem e o que Deus é, está investido no cumprimento do seu propósito. Sabe, Deus está a convidar Ezequiel para fazer parte da sua equipa. E Deus está a dizer, olha, eu estou completamente investido para cumprir o plano e o propósito que eu tenho para Israel. Queres fazer parte comigo? Queres fazer parte da minha equipa? Deixem-me vos perguntar, meus amados irmãos, Deus está investido completamente no cumprir do plano e do propósito para a sua igreja. E nós temos alguma coisa, temos um paradigma que Israel não tinha. Nós não tivemos Abraão, nós não tivemos o Moisés, não tivemos a morte de um primogênito lá na terra do Egito, mas nós tivemos a morte do unigênito de Deus lá na cruz do Calvário, a razão pela qual eu e tu estamos aqui hoje. Deus está completamente investido em cumprir o plano e o propósito para a sua igreja. A questão é, queres continuar a fazer parte? Queres continuar a alistar-te? Queres continuar a dizer, Deus, conta comigo neste tempo e nesta hora em que tudo está tão mudado? Eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu quero continuar a ser usado. Se calhar não da forma como tem sido até aqui, mas de uma forma completamente nova. Mas eis-me aqui, envia-me a mim, no dizer do profeta Isaías. Em segundo lugar, eu há bocado fiz noção, sublinhei que eles moviam-se como relâmpagos, com uma rapidez assinalável. Por outras palavras, a urgência. Deus tem urgência em que tu te envolvas, em que dê cumprimento ao seu plano. Sabe porquê? Porque nós não negociamos outra coisa senão pessoas. O nosso negócio são pessoas. Quando eu estou a dizer negócio, é a nossa tarefa principal. São pessoas. E como nós sabemos, há um céu e um inferno. E eu preciso de levar-lhes a palavra. Os irmãos, é um exercício que não tem muito sentido. E se nós não tivéssemos missões? Se nós não abríssemos estas casas de oração? O que é que poderíamos ter aqui? Um melhor espaço? Melhores equipamentos? Melhores condições, umas cadeiritas melhores do que estas, tão estimulantes para as colunas e para o cóccix. O que é que poderíamos ter? Por que é que não temos isso e continuamos a abrir por este norte fora? Não tem a ver com a nossa comodidade, não tem a ver só com o nosso bem-estar. Ou melhor dito, tem a ver com o nosso bem-estar. Porque o nosso bem-estar tem a ver com o bem-estar das outras pessoas que não conhecem Jesus. E eu e tu precisamos levar o Evangelho para que elas possam conhecer a Jesus e, conhecendo, possam aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Mais ainda, vimos também a partir do versículo 15 até 21, é que o próprio trono de Deus está presente, ou por outras palavras, desculpem, o próprio Deus está a agir na terra. Pois se as rodas estavam em baixo a tocar a terra, o trono está para cima, mas também está envolvido. O que é que eu preciso perceber e entender? É que tudo está alinhado para que o propósito e o plano de Deus se cumpra. Mas Deus chamou Ezequiel, que achava que naquele tempo era impossível servir a Deus. E Deus diz, não, meu filho, é possível. Porque aquilo que tu sempre fizeste não vai continuar a ser da mesma forma. Eu vou te usar de outra forma, com outro ministério, mas tu vais-me ser útil. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã,
Outra coisa que eu quero salientar é a unidade que havia entre as rodas e os seres. Quando um se movia, o outro se movia em unidade. E há uma palavra que está lá que é o espírito das criaturas ou dos seres vivos estavam nas rodas e as rodas também estavam. Havia unidade de ação. E quem produz essa unidade de ação é o Espírito Santo de Deus. E é isso que é preciso acontecer aqui e agora nesta igreja. Precisamos que o Espírito Santo nos encha a cada um de nós e nos ligue com Deus, porque Ele é a cabeça na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós estamos ligados a Jesus por causa do Espírito Santo, então nós agimos em unidade. Não uma unidade artificial, não uma unidade assente nenhum homem, porque alguém diz, então fazemos assim. É mais do que tudo isso. É o Espírito Santo em cada um de nós, agindo em nós. E quando o Espírito Santo age em nós, há unidade de ação, porque é um só que opera todas as coisas. É tão interessante, porque Paulo vai escrever à igreja de Corinto, na sua primeira epístola, que vai dizer, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E se o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, mas há unidade de ação. O propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Glória ao nome do Senhor. É isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos de ter para a vida da igreja. E precisamos que Ele provoque isso nas nossas vidas. Ezequiel olhou para cima. Acima do firmamento, sobre as suas cabeças estava um trono. Acima dos querubins e das rodas estava um trono e alguém que estava assentado sobre o trono. É verdade que ele não vê exatamente, vê só a aparência, vê semelhanças. Mas o trono está lá. E está alguém sentado no trono. Por outras palavras, quando ele vê a imagem toda. Ele vê o quadro todo. E sabem, eu tenho pregado isto muitas vezes ao longo destes 9 anos. É preciso que eu e tu vejamos o trono de Deus e aquele que está sentado sobre o trono. Porque isso dá descanso e serenidade à nossa alma. Mas eu quero chamar a vossa atenção para uma coisa. É que no trono havia um arco-íris. E aqui eu tenho que parar. Porque o Deus que está sentado no trono não usa o seu poder de uma forma arbitrária. Se vocês estão lembrados, o arco-íris fala da aliança que Deus fez com Noé, a quando da saída dele e sua família da arca de Noé. Estão lembrados? Em que Deus jamais destruiria a humanidade. Por outras palavras, há uma ética no exercício do seu poder. Se vocês se lembrarem, 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos os dons. Desculpem, capítulo 12 nós temos os dons. Capítulo 14 voltamos a falar nos dons. Mais propriamente no exercício dos dons. Mas no capítulo 13 nós temos o capítulo do amor. Chegamos a Romanos e Paulo vai falar no capítulo 12 dos dons, para imediatamente a seguir falar no amor. A mesma coisa acontece na carta aos Efésios. Por outras palavras, sempre que se fala na manifestação do poder de Deus ou da sua ação, está sempre associada ao seu amor. Então significa que Deus age por amor. Esta é a sua ética. O que Deus faz porque ama. Como diz o salmista, porque a sua benignidade dura para sempre. Isto é, o seu amor em prática é sempre permanente. Ele age porque Ele ama. Então eu tenho que compreender e entender que aquilo que em João 3,16 é medido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A razão por que dá é por causa do amor que Ele tem para com cada homem, com cada mulher. E cada homem e cada mulher não somos nós que nesta manhã estamos aqui e em todas as igrejas no mundo inteiro e ao longo do tempo. Este mundo é as pessoas que estão lá fora e continuam sem Deus e sem salvação. O que eu e tu precisamos de perceber é que eu servir a Deus não pode ser por outro fator, por outra razão que não seja também o amor. O amor a Ele e o amor a cada homem, cada mulher que está lá fora. Mas voltando aqui ao ponto que é importante, é a ética para Deus agir. É o amor de Deus. Mas o trono tem outra coisa e toda esta visão tem uma outra coisa que eu quero deixar bem claro. É que naqueles dias os deuses eram territoriais.
Certamente não se lembram de uma história, de uma narrativa no Antigo Testamento que o povo vinha invadir, que vinha contra Israel, dizia vamos lutar nos montes, e depois eles foram derrotados nos montes, eles disseram, o Deus deles é Deus dos montes, então vamos lutar nas planícies, como que dizendo, os deuses só funcionam em determinados tipos de terreno ou em determinadas terras. Era assim que era entendido. Os deuses eram territoriais, ou aqui ou ali. E o que Deus está a dizer a Ezequiel é, eu sou Deus. Em Jerusalém, em Israel, mas no mundo inteiro. Eu sou Deus. É bom que tu entendas isso. Ele nunca deixa de ser Deus. Fechando aqui e depois partindo para alguma aplicação prática. Lembram-se do profeta Abacuque e do seu livro? A aflição dele no capítulo 1, o desespero dele no capítulo 2. No capítulo 1 ele está aflito porque Deus não faz nada. No capítulo 2 ele está em pânico porque Deus vai fazer. Porque Deus diz que vai levantar um povo do norte, a Babilónia, para castigar o seu povo. Então ele ficou em pânico. É neste contexto que diz que Deus responde a ele e diz para ele não temer nem ficar assim, porque o justo, pela sua fé, viverá. E é tão bom quando nós abrimos o livro de Daniel e encontramos lá justos. Daniel e os seus 3 amigos, alguém que permaneceu fiel e como Deus cuidou deles no Império Babilónio. Mas no capítulo 3 ele tem uma visão. E ele escreve um salmo de acordo com essa visão. Ele vê que o Senhor saiu do seu monte e veio percorrer os montes deste tamanho e vem em auxílio do seu povo. E é isso que agora nós vemos aqui em Ezequiel. Deus saiu do seu lugar e vem em auxílio do seu povo. É esta a dimensão que está aqui. Deus move-se, Deus está a mover-se, Deus está a agir. Uma coisa que eu tenho notado nos cultos é que Deus tem estado a baixar em cada culto. Claro que é aqueles que eu estou presente, naturalmente, mas Deus está a baixar. Facilmente ouvimos falar em outras línguas. O Senhor a encher os irmãos e as irmãs, e o Senhor está a encher, e há decisões, e continuamos a ter decisões. Por outras palavras, Deus está-se a mover. O que eu e tu precisamos é deixar que o nosso coração seja aberto pelo Senhor. Deixa que Deus abra o teu coração. Não fiques distante, não fiques indiferente. Deixa Deus mexer com a tua vida. Não fujas, não escondas, não te refugies em nada, não dês desculpa. Expõe-te diante de Deus e deixa o resto com o Senhor, porque Ele tem sido contigo até aqui. Ele continuará a ser. Bendito é o nome do Senhor. Deus não se limita à Palestina. Deus está presente na Babilónia entre os exilados. Deus desce à terra. E isso é visto nos querubins e com a tempestade. O carro podia movimentar-se rapidamente em todas as direções. E é simbolizado pelo número 4. A figura, olhando para as 4 direções, dá a ideia que todas as partes do universo estão abertas aos olhos divinos. Deus está presente em todos os lugares. As asas ligam a visão do céu e as rodas à terra. Assim nenhum lugar fica inacessível à presença de Deus. Deus é presente em todo lugar. E Ele é poderoso em todo lugar. A figura sentada no trono fala da onipotência e soberania de Deus. A soberania de Deus está manifesta também na criação. Deus tem o controle sobre o vento, sobre as nuvens, sobre o fogo, sobre o trovão, sobre os animais. Deus tem controle sobre tudo e sobre todos. Bendito é o nome do Senhor. Mas isto faz-me lembrar o livro de Jonas. Deus controla a tempestade, o vento e o mar. Deus controla o grande peixe. Deus controla a planta, que nós chamamos de aboboreira, que cresce. Deus controla o vento seco, que vem do sul, que seca a aboboreira. Deus controla o inseto que a comeu. Deus controla todas as coisas. O mais difícil desta história sou eu. Porque eu sou Jonas. Mas tu és Jonas. Ou não é verdade? Qual é o elemento mais complicado no livro de Jonas? É o próprio profeta, que é a minha figura, que é a tua figura, que é a nossa figura. Se alguém sabe que Deus é, somos nós. Mas se alguém duvida, somos nós. Se alguém tem dificuldade em depender e obedecer, somos nós.
Mas Deus te dá a segunda oportunidade. Lá no capítulo 2, Deus diz a Jonas, falou segunda vez a Jonas, desculpa, capítulo 3, vai e dispõe-te e vai até à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Aplicações práticas. E é o capítulo 2 e o capítulo 3. Ezequiel cai sobre o seu rosto. Por outras palavras, Ezequiel humilhou-se diante de Deus. O impacto na vida dele levou a ter consciência de quem ele é. E Deus diz que está certo, porque a expressão a seguir é filho do homem. E está 93 vezes repetido no livro de Ezequiel. Fala da sua fragilidade, fala da sua pequenez. Mas Deus não o deixa nesta condição. Deus diz, põe-te em pé. Porque é interessante, Deus não quer servilismo. Deus quer serviço. Deus não quer que tu sirvas por medo, por uma emoção, por causa de um culto seco que Deus tocou, falou, ou por um outro momento na tua vida. Deus quer que tu o faças porque te consideras um servo dele. E o fazes porque amas. E este ficar em pé é por causa do Espírito Santo de Deus. Se vocês olharem para o versículo 2 do capítulo 2, diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele não se ergueu, mas o Espírito Santo o levantou. E é esta a aplicação. Deus quer te levantar nesta tarde, no ponto em que tu estás, na condição em que tu estás. Deus quer te levantar nesta manhã. Amém? É isso que fala. E em tantas ocasiões, se os irmãos lerem com atenção, vão ver que no capítulo 3, versículo 14, 8, 3, 11, 1, 24, 37, várias vezes que Ezequiel está prostrado e quem o levanta é o Espírito de Deus. Por outras palavras, o Senhor é que é a minha força. O Senhor é que é a minha força. Eu não sou capaz, mas o Senhor é a minha força. Lembram-se, o princípio é o mesmo. Vocês percorram cada herói da Bíblia Sagrada. Quando David se dispôs a lutar contra o gigante Golias, o que é que foi dito? Tu vens em mim com espada, com escudo e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por outras palavras, eu não venho em meu nome, na minha capacidade, eu venho no seu poder. A força de Sansão era porque o Espírito baixava e tomava-o, e ele tinha uma força descomunal. Então o que eu e tu precisamos de perceber é que de uma vez por todas, Ele quer a nossa fragilidade, Ele quer a nossa pequenez, Ele quer isso que nós tanto desprezamos e tentamos esconder. Ele quer isso, porque é nisso e é aí que o seu poder se torna eficaz na tua e na minha vida. Amém? Por outras palavras, precisamos ser revestidos deste poder. Por último, no capítulo 3, é dito ao profeta para comer o pergaminho. E a expressão que está no original é enche bem o teu estômago. Por outras palavras, não proves só, não comes só um bocadinho, mas sacia-te, enche-te completamente da palavra de Deus. Este é o tempo de voltarmos a conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus não é ter muitos textos da Bíblia Sagrada decorados na nossa cabeça, ainda que isso é muito bom e muito importante. Não é tão pouco saber onde é que estão os livros da Bíblia, quando o pregador diz vamos abrir em Obadias, e ninguém anda à procura, não sei aonde, do nosso Obadias. Ou então, vamos abrir em Judas e não se encontra a carta Judas. Ou então, por brincadeira, o pregador diz, vamos abrir no capítulo 3 de Judas, versículo 5. E alguém diz, a minha não tem. Não tem nada a ver com isso. Claro que é bom saber que Obadias só tem um capítulo e Judas só um capítulo tem. Mas o mais importante é porque a Bíblia fala de uma pessoa. E eu possa conhecer essa pessoa de uma forma viva e eficaz. Para que eu, crendo, possa ver coisas gloriosas a acontecer. Amém? Para que eu, crendo, possa ver a glória de Deus ser manifesta. Irmãos, a palavra não tem que ser a Bíblia não tem que ser letra morta.
porque o Espírito que a inspirou está em mim, está em ti, e ela pode se tornar a palavra viva na tua e na minha vida. Aleluia, porque quando eu leio estas páginas, o que eu estou a falar não é da grandeza de Ezequiel, eu estou a falar da grandeza do Deus de Ezequiel, que é o meu Deus. Por isso nós estudamos esta manhã, neste pequeno tempo, para conhecermos quem Ele é. É este Deus que eu preciso experimentar. Ele veio através do Espírito Santo. Amém? Meus amados irmãos, não sabemos o que o amanhã nos traz. E esta palavra nunca esteve tão certa como nos dias de hoje. Em fevereiro fizemos o culto anual, tivemos a escola bíblica, projetámos o ano, lembram-se? E estava tudo planeado. De repente, veio um vírus que estava lá no Extremo Oriente. São coisas deles. Já veio tanta coisa de lá, apareceu tanta coisa de lá e fica lá. De repente, este não ficou só lá. Ficou para cá também. E agora? Baixamos os braços? Vamos vindo aos cultos? E a igreja tornou-se isto. Ou será que Deus pode voltar a falar conosco e dizer, meu filho, minha filha, tens sido sacerdote até ao dia de hoje, mas hoje pelas circunstâncias não pode ser mais como tem sido até aqui. Mas eu continuo a contar contigo. E é isto que eu quero que tu faças, que tu sejas. Amém?